Bom, pessoal, dando continuidade aqui à nossa ordem de serviço, né, que a gente vai fazer. Então aqui eu clicando em novo, eu consigo abrir uma nova ordem de serviço. Primeira coisa quando a gente vai fazer uma ordem de serviço é identificar o objeto, né? A gente tem que identificar o objeto. No caso aqui vai ser um veículo, nosso objeto. Então aqui a gente tem aqui, ó, objetos. A gente já tem alguns objetos aqui cadastrados, seja os veículos, né? A gente precisa cadastrar esse objeto, alimentar o sistema para futuramente a gente ter o histórico desse objeto. Então, por exemplo, futuramente eu quero ver o que essa tracker já fez de serviço aqui. Eu consigo depois ir lá e puxar ela pela placa dela e eu consigo ver, por exemplo, o que esse objeto já fez aqui na nossa estética automotiva, o que foi feito já tudo nela, quantas vezes ela já passou aqui, quem era o dono dela na época que ela fez o serviço, né? Então a gente consegue ter todo esse histórico dela pelo sistema, por isso que é muito importante a gente cadastrar. Eu vou cadastrar aqui então um novo objeto, vou colocar aqui que é o nosso objeto aqui, o que ele pode ser. Vou colocar aqui que ele é um carro, vou botar aqui que ele é um Corsa. Vou colocar aqui que a placa é ABC e vou colocar que é 9876 a placa. O tipo é automóvel, ele pode ser um caminhão, pode ser um automóvel, pode ser uma caminhonete, pode ser uma moto, então eu vou colocar aqui que ele é um automóvel. O modelo aqui, né, modelo e ano, vou colocar que ele é um Corsa Max ano 2000. A cor seria, vamos botar aqui, prata. O número de contrato aqui não é obrigatório ter, tá? Se caso tivesse um contrato. Aqui o início e o final do contrato ele vai exigir, mas então, como não existe um contrato, não tem um contrato atrelado a essa ordem de serviço, a gente vai colocar aqui que o início do contrato, por exemplo, começa hoje, dia 8 de 2023, e ele vai até, se o cliente vai retirar o carro amanhã, ele vai até dia 9 de 5 de 2023, certo? Aqui eu já posso puxar o cliente, se caso o cliente já tiver cadastro. No caso a gente não tem esse cliente cadastrado ainda, então não eu podia puxar qualquer cliente aqui, por exemplo, mas eu não vou puxar, porque aqui seria só clientes já cadastrados. Mas eu quero deixar ele em branco para mostrar para você como faz para cadastrar o cliente, caso seja um cliente novo na sua loja e ele não tenha o cadastro ainda, né? Então vamos salvar aqui o objeto. Quando a gente salva aqui, ele habilita esse campo aqui, tá? Ah, mas eu me esqueci ali, o ano não era 2000, o ano era 2001. Tranquilo, é só clicar aqui no Corsa novamente, vir aqui em editar e podemos aqui trocar o ano desse veículo, editar qualquer informação aqui, certo? Então vamos salvar aqui e aí quando a gente salva ele habilita aqui, ó, transferir para a ordem. Vou clicar aqui e ele já transferiu o objeto, ó. Aqui o que a gente vai colocar aqui? O nome do cliente. Como esse cliente a gente não tem um cadastro, ele é um cliente novo, eu consigo clicando aqui, para puxar esse cliente, fazer um cadastro novo desse cliente, eu consigo vir aqui, não é clicando aqui, é cadastrando o cliente, tá? Eu consigo vir aqui e cadastrar esse novo cliente, ele vai ficar cadastrado. Aqui estão os dados aqui que eu posso cadastrar. Vou colocar aqui um cliente teste. Aqui, pessoal, se o cliente já existe e eu começar a digitar aqui os dados do cliente, ele vai puxar uma lista aqui, tá? Então eu consigo selecionar aqui e puxar. Como eu vou colocar aqui que é um cliente teste, quando eu começo a digitar, ele não achou o cliente aqui. Então ele me habilita o botão aqui de cadastrar. Eu consigo então, ó, cadastrar esse cliente teste, ó. Vamos colocar aqui o cliente teste. O CPF dele aqui, vamos colocar, vamos ver se ele vai aceitar. O RG aqui não é obrigatório, não vou colocar. O contato dele também não precisa. O contato não seria telefone, nada, tá? O contato é caso às vezes tu tá cadastrando uma empresa
e essa empresa manda o funcionário dele fazer esse serviço. Então, por exemplo, lá na empresa X, o contato do que eu tenho lá dentro, que é com quem eu falo, com quem eu converso, que manda os veículos aqui, o contato dele é o cliente teste 2, por exemplo, certo? Então esse seria o contato. Então aqui seria, eu vou passando só com a tecla Tab aqui, tá? Aqui seria o telefone, mas seria o telefone fixo. Isso é uma coisa que tem que cuidar muito, porque quando você cadastra o telefone fixo e aí lá na ordem de serviço tem um botão de WhatsApp para te enviar um WhatsApp para o cliente, se o telefone de WhatsApp do cliente estiver no telefone fixo, ele não vai mandar o WhatsApp, ele não vai achar o telefone. Então o correto é colocar aqui no celular, certo? Então eu vou colocar aqui um número, aqui o CEP do cliente, tá? Vou apertando o Tab aqui. Quando eu coloco o CEP, ele já puxou aqui o estado e a cidade. O logradouro aqui eu vou botar aqui Rua Teste, e eu vou colocar sem número, e o bairro aqui é o bairro Teste também. Complemento não vou colocar, e esse cliente aqui, por ele ser um cliente de pessoa física, ele é não contribuinte. E aí eu salvo. Salvei, só confirma que ele puxa o cliente para cá, certo? Aqui está os dados do veículo dele. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar então o que é que ele veio fazer aqui. Desculpa pessoal, antes aqui ó, eu tenho que colocar quem é o atendente, né? Quem é que está atendendo ele. Como ele chegou com o veículo, alguém foi atender ele, né? Normalmente um balconista, alguma pessoa que fica ali na frente, pegando o cadastro, dando entrada no veículo. Então aqui o atendente é o João, eu tenho só um cadastrado, tá? Aqui eu tenho o tipo do atendimento. O que é o atendimento? Ele quer um orçamento, ele quer uma garantia, é outros, é um agendamento, é um veículo que já está sendo colocado já para execução. Então eu vou colocar aqui que é para execução. O cliente trouxe já para fazer essa execução e vai deixar o veículo aqui, certo? A situação da ordem de serviço, aguardando o início, aguardando o produto. Às vezes não tem um produto na loja, uma peça, alguma coisa que falta, então o veículo, a ordem de serviço está aguardando o produto, ela já está em andamento, ela já foi entregue, ela já foi finalizada. Então aqui a diferença é que às vezes o cliente deixou o carro já foi feito e o serviço já foi finalizado. Então ele está finalizado, entregue é quando o cliente só vem buscar aí o veículo, né? Vamos colocar aqui que ele está vai ficar aguardando o início, porque a gente não vai colocar ele agora, né? Aqui o tempo previsto a gente pode colocar aqui também, que ele vai iniciar. Esse tempo previsto aqui é o tempo que a gente coloca ali que tem uma previsão, tá? Aqui o técnico a gente pode colocar também. Esse técnico aqui, aqui os técnicos, desculpa, quando abre ele direto aqui em cima é só para ver, só para fazer cadastro, tá? Então quando você clica aqui é para cadastrar um novo técnico. Aqui eu tenho dois técnicos cadastrados aqui, que é o Chaves e o Madruga, né? O seu Madruga. Então eu consigo também, além de cadastrar ele, colocar aqui o percentual de comissão. De repente ele pode ganhar uma comissão por executar esse serviço dele, né? Vou clicar aqui em editar, eu posso mudar aqui, ó, editar o nome dele, a porcentagem dele, e aqui eu posso até escolher uma cor para ele, tá? Eu vou deixar black mesmo, e aqui eu posso botar uma foto dele. Então eu tenho esses dois técnicos aqui, né? Cadastrados, o Chaves e o seu Madruga. Bom, aqui nos dados do objeto, já foi puxado aqui os dados do objeto, já foi puxado os clientes. Aqui eu posso colocar alguma informação complementar, alguma coisa, né? Aqui é uma observação se dentro do município ou fora do município esse serviço, né? Isso aqui é mais para fim de nota fiscal de serviço, tá? Para o sistema fazer um cálculo diferente de impostos ali. Então tem alguma coisa assim que na prefeitura muda alguns valores de impostos. Vou voltar aqui nos dados do cliente, eu vou aqui para
serviços prestados, tá? O que vai ser feito aqui? Serviços prestados. Veja que aqui a gente tem os serviços prestados e as peças utilizadas. Nesse caso, as peças utilizadas é os produtos que é utilizado para esse serviço, né? Então eu vou vir aqui, ó, nos serviços prestados e vou incluir o serviço. Ele vai mostrar só os serviços que eu tenho aqui. Ele não vai mostrar os produtos. Então, como eu cadastrei aqui, por exemplo, polimento automotivo, lavagem automotiva, essas coisas, tudo como serviço. Então, ele puxa só nessa aba aqui, né? Diferente se eu vir nessa aqui, ó, peças utilizadas, clicar aqui em incluir, ele vai aparecer todos os meus produtos e não os serviços. Então, o sistema faz essa diferenciação. Vou incluir um serviço aqui. O cliente vai fazer uma lavagem automotiva. Quem é o técnico que vai fazer? Aqui eu tenho os dois técnicos cadastrados. Eu tenho o Chaves e o seu Madruga. Quem vai fazer essa lavagem é o Chaves. E o dia? Que dia? Vou colocar aqui. Ele vai fazer isso amanhã. O cliente vai deixar o carro hoje aqui, mas é só amanhã que vai ser executado o serviço. Que hora ele vai começar? Ele vai começar às 8h30 da manhã. Então eu consigo colocar aqui a hora e o tempo que vai levar essa lavagem. Por padrão ele já está puxando aqui 30 minutos, tá? Vou deixar aqui que é 30 minutos mesmo, a quantidade de lavagem é uma só e o preço dessa lavagem é R$30, por exemplo. Certo? Além da lavagem, vamos colocar mais outro serviço aqui. Quem vai fazer esse outro serviço aqui, vamos colocar aqui que além disso ele vai fazer uma higienização interna. Então, a higienização interna é com o seu Madruga, tá? Não é com Chaves. Então, a gente vai colocar aqui que é o seu Madruga. Quando ele vai fazer isso? Ele vai fazer amanhã também, dia 9/5. E a hora? Bom, das 8h30 vai demorar 30 minutos, até as 9 ele vai estar na lavagem, né? Então, a higienização interna vai ter que ser um pouquinho mais tarde. Então, vamos colocar que ele vai iniciar às 9 horas. E o tempo, 30 minutos? Não, vamos colocar aqui que ele leva 1 hora para fazer essa higienização interna. A quantidade é 1 e o preço aqui da higienização interna, vamos colocar aqui que vai ser R$80. Certo? Agora eu quero fazer o controle dos meus produtos que eu vou usar nisso. O que eu vou usar? Eu consigo controlar 100% do meu estoque que eu tenho na loja de produtos utilizados. 100%. Então, eu consigo vir aqui nas peças utilizadas, eu consigo aqui incluir. Vou fazer uma lavagem eu vou usar o que? Eu vou usar sabão, certo? Então, eu vou usar aqui uma esponja, aplicadora de cera não, cera líquida. Eu cadastrei mais produtos aqui. O que eu vou fazer aqui? Sabão líquido automotivo, certo? É esse produto que eu vou usar na lavagem. Quantidade desse sabão que eu costumo utilizar, vou colocar aqui. Note que ele é R$22 o litro, só que eu vou usar 200 ml, certo? Então ele vai me calcular aqui, ó, R$4,40, certo? Eu cadastrei aqui que o valor do litro é R$22. Eu não vou usar 1 litro, eu vou usar 200 ml, ele me deu aqui R$4,40, certo? O que mais que eu gasto para fazer essa lavagem automotiva aqui? Se eu não me engano, eu cadastrei aqui. Deixa eu ver se eu cadastrei. Esponja aplicadora de cera. Não. Deixa eu ver o que eu tinha cadastrado mais aqui. Se eu cadastrei alguma coisa para fazer essa lavagem. Pano, esponja aplicadora de cera. Não. Aqui é outros produtos que eu tenho aqui dos meus testes, tá, pessoal? Então não dá bola que tá misturado. Eu não tenho mais nada cadastrado aqui. Eu podia ter cadastrado aqui um pano, alguma coisa que é gasto nessa lavagem, né? Mas acredito também que com um pano lava muitos carros, então não seria uma coisa para controlar muito, né? Mas o sabão sim. O sabão você pode comprar aí 1 galão de 5 litros e calcular quanto você usa aí por lavagem, né? Por lavagem por veículo e quanto você vai gastar e cobrar isso do cliente, né? Colocar esse valor ali. Então, o produto aqui, o que ele vai fazer aqui é a lavagem automotiva e a higienização interna.
A higienização interna, aqui nas peças utilizadas, eu também podia colocar aqui o que vai ser utilizado na higienização interna, né? Podia colocar ali algum produto específico que é utilizado para remover sujeira, quanto vai gastar, essas coisas, e ter colocado ali. Mas eu não tenho aqui cadastrado, então não vamos colocar nada ali. Serviços prestados aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês agora, que é o seguinte, ó, notem aqui, ó, aqui o Chaves, a gente já lançou essa ordem de serviço aqui, a gente colocou que ele vai começar isso aqui 8 horas da manhã e ele vai levar meia hora, e o seu Madruga vai começar a higienização interna às 9 da manhã, e ele vai levar 1 hora. Então a agenda dele é das 9 às 10 e a do Chaves vai ser das 8h30 às 9 horas. Então quando eu salvo aqui embaixo, ó, cliquei aqui em salvar, ordem de serviço salva, se eu vim aqui na minha agenda, eu vou ver aqui a minha agenda, ó. Então eu tenho aqui toda a agenda da semana, eu consigo aqui ver os dias, tá? A agenda da semana, por exemplo, de amanhã, ó, aqui eu coloco dia 8, que segunda não tem nada, mas terça aqui eu já tenho a agenda deles, né? Então vou colocar aqui, vou deixar dia 9 aqui. Aqui eu consigo colocar o início do expediente, tá? Fixar aqui o início de horário do expediente do que a loja costuma funcionar. O intervalo aqui eu vou colocar de 30 em 30 minutos meus serviços aqui, só para a gente ter um entendimento aqui. Se eu levar o cursor aqui em cima, ó, o que ele vai fazer? Ó, número da ordem de serviço é número 3, o cliente é o cliente teste, o técnico é o Chaves e o objeto é o Corsa, certo? Se eu levar aqui, eu consigo ver também qual é o objeto. Se eu não me engano aqui, clicando em dois cliques em cima, ele me leva aqui para a ordem de serviço, tá? Vou voltar aqui na agenda. Então eu consigo ver aqui a minha agenda. Ó, notem que aqui ó, às 8h30 o Chaves vai começar, ele vai até às 9. E o seu Madruga está com a agenda das 9 até às 10 ocupada já nessa ordem de serviço aqui. Então a agenda funciona mais ou menos assim. Se eu colocar aqui vou retornar aqui. Se eu abrir aqui uma nova ordem de serviço, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou colocar aqui uma nova ordem de serviço e eu vou colocar aqui que o objeto, eu vou pegar um objeto já cadastrado, vou pegar, por exemplo, esse Fiat Palio aqui, transferir para a ordem. Nota que ele está cadastrado com o dono aqui, ó. Então quando eu coloco aqui, ó, ele já puxou o dono do veículo e ele já puxou o veículo também, certo? Então eu transferi para cá, dados do objeto está aqui, ó. Então eu vou colocar aqui serviços prestados, eu vou colocar aqui que o atendimento é uma execução e ele vai aqui ficar aguardando, certo? E eu quero só mostrar aqui a agenda para vocês quando eu coloco aqui, ó, incluir. Vou colocar aqui que é uma lavagem automotiva e o técnico aqui vai ser o Chaves que vai fazer essa lavagem. A data vai ser só dia 11. A hora que ele vai fazer aqui, ele vai começar às 10 horas da manhã, só que o cliente pode deixar o carro aqui. O tempo aqui vai ser 30 minutos, a quantidade 1, e o valor aqui é R$40 essa lavagem automotiva. Então, quando eu salvar aqui, ordem de serviço salva, quando eu venho aqui na agenda, notem que aqui já está, ó, a agenda do Chaves já está preenchida das 10 da manhã até as 10h30, certo? Então ele vai preenchendo a agenda aí conforme a gente vai criando as ordens de serviço, certo? Então funciona mais ou menos assim. Vou colocar aqui retornar, vou voltar aqui nessa ordem de serviço e aí essa ordem de serviço eu vou editar ela, eu consigo desculpa, se eu vim aqui em salvar, vou deixar ela salva, eu consigo também emitir aqui uma ordem de serviço para o cliente assinar, tá?
que é ficar com a ordem de serviço para o cliente assinar, ele autorizando, ele fazer a lavagem automotiva, higienização, tudo que vai ser utilizado, dá para liberar aqui para ele fazer essa assinatura como se diz, tá? Então, vou voltar aqui na listagem. Não, vamos finalizar essa ordem de serviço aqui. Vou clicar aqui em editar. E aí eu vou colocar aqui então que agora é em execução, aguardando o início, só que eu vou colocar então que ele já vai estar finalizado, essa ordem de serviço. Então, finalizando essa ordem de serviço aqui, quando eu clico em salvar, eu posso aqui gerar o financeiro e movimentar o estoque, que aí ele vai dar quantidade, ele vai dar a saída desse estoque desse produto que foi utilizado. Mas eu também consigo aqui no pagamento fazer o pagamento, tá? Para fazer um controle de caixa. Quando eu clico em salvar, ele automaticamente ele já salva como dinheiro. Mas eu posso ter outras formas de pagamento aqui também. Eu posso ter aqui ó, prazo, sem pagamento, posso cadastrar aqui cartão de crédito, débito. No prazo eu consigo colocar que dia o cliente vai me pagar, se ele me paga parcelado, se ele vai acertar outro dia. Eu consigo colocar a forma de pagamento Pix, então eu consigo colocar várias formas de pagamento aqui para ter o teu controle de caixa diário, como se diz, né? Então eu consigo fazer isso também. Eu vou colocar aqui que o cliente, por exemplo, é prazo, ó. E aí quando eu clico aqui no mais, ele já puxa aqui a quantidade de parcelas. Esse serviço o cliente vai me pagar em 2 vezes. Tá? O total de pagamento eu vou cobrar 114,40, eu não vou cobrar nada mais dele. O intervalo é 30 dias. Aqui a carência é a carência de juros, por exemplo. Se o cliente atrasar, eu quero que o sistema comece a me cobrar os juros assim que ele atrasar o primeiro dia. Mas eu posso dar uma carência de 2 dias para ele. Então aqui os dias de acerto é o dia que ele costuma acertar. Então ele costuma acertar, por exemplo, todo dia 5. Vamos botar aqui todo dia 15. E eu boto aqui gerar parcela. Então ele já gerou aqui, eu vou gerar aqui para o dia 15, né? E aqui eu consigo colocar dia 15 também. Isso aqui é tudo configurado, tá? Se no primeiro dia, no primeiro acerto ele vai me pagar R$80, depois a segunda fica R$34,40. Então eu também consigo fazer isso. Se eu clicar aqui em confirmar, esse pagamento foi para o meu contas a receber. Então eu consigo ir lá depois e ver o meu contas a receber, o que eu tenho para receber dos clientes, certo? Eu vou aqui colocar que essa ordem aqui já foi entregue, tá? O cliente já levou. Vou salvar. E tá feito. Aqui eu finalizando a ordem de serviço. Deseja continuar a operação e encerrar a ordem de serviço? Sim. Encerrou. Não consigo mais editar essa ordem de serviço. Não consigo fazer mais nada nela, trocar cliente, trocar veículo, trocar peça, não consigo fazer mais nada porque é uma ordem de serviço já finalizada. Consigo imprimir aqui um recibo para ele, certo? Consigo imprimir a ordem de serviço, consigo enviar por e-mail. Isso aqui é coisa que a gente tem que ter configurado, eu não tenho configurado agora aqui. E aqui eu tenho a minha lista de ordem de serviço. Notem que aqui ele vai ficando a ordem de serviço em verde, as finalizadas, e eu ainda tenho uma aqui em branco. Consigo ver aqui a minha agenda, certo? Então eu consigo ver aqui já a minha agenda dos meus, como se diz, dos meus técnicos, né? Dos que prestam os serviços. Então é basicamente assim que funciona a parte de sistema. Ele tem controle da agenda, ele tem controle financeiro, ele tem os relatórios, ele tem bastante coisas. Mostrando aqui para vocês um pouco do relatório, eu tenho aqui nos relatórios, vamos ver se eu tenho aqui do objeto. Aqui ele me abriu os relatórios, eu tenho aqui os serviços, eu tenho aqui histórico do objeto. Aqui eu posso então informar aqui, por exemplo, ó, do dia 1º/5 a 31/5. Então eu consigo aqui colocar, por exemplo, aqui ó, eu consigo então informar um cliente, tá?
para puxar o histórico por cliente, mas eu também consigo aqui filtrar só o objeto. Por exemplo, eu quero filtrar aqui esse Fiat Palio aqui, eu venho aqui em gerar relatório e eu consigo aqui, clicando em OK, obter um relatório de tudo que esse Fiat Palio foi feito aqui, ó. Aqui o objeto, né, os dados do objeto, aqui os dados no tempo que esse veículo era, por exemplo, desse cliente aqui, eu consigo aqui ver o que foi feito, ó. Descrição do serviço, ele fez uma lavagem automotiva, certo? Deixa eu mostrar mais um aqui para vocês, por exemplo, vamos colocar aqui este Corsa, que foi o que a gente cadastrou, ó. Gerar relatório, ele vai me mostrar aqui o relatório, ó. Então aqui quem era o cliente na época, que era o cliente teste, todos os serviços prestados no objeto, lavagem automotiva, higienização interna, os produtos foram utilizados já nesse veículo, sabão líquido, né, foi o único produto que a gente colocou lá, a quantidade que foi colocada, o preço, então tudo isso fica gravado num relatório. Então se um dia tu quiser puxar o relatório daquele objeto, daquele veículo, né, que teve aí na estética automotiva, consegue puxar esse histórico dele, ver tudo que já foi feito nesse objeto. Então o sistema é bem prático, no dia a dia vai se acostumando a utilizar com ele, né? Fica uma coisa assim, ele é muito prático de utilizar, tá tudo bem dinâmico ali na tua frente, tudo bem próximo ali um do outro, uma coisa já lembra a outra, tu vai ali, tem o técnico, tu vai ali, coloca a hora, então é bem intuitivo, né, como se diz o sistema. Aqui também eu vou ter o contas a receber, então se eu clicar aqui, ó, no contas a receber, eu consigo aqui filtrar, né, por exemplo, o cliente teste, ó. Por isso que ele não está aparecendo. Aqui, pessoal, ó, aqui na ordem de serviço, toda vez que eu finalizo uma ordem de serviço, vocês me desculpem aqui a falha, toda vez que eu finalizo uma ordem de serviço, quando eu finalizo a ordem de serviço aqui, aqui em cima ele vai aparecer para mim gerar financeiro, tá? Agora ele já está estornado financeiro porque eu já gerei. Então, até vou aqui, estornar o financeiro, ele vai ficar aparecendo assim, ó, gerar financeiro. Então eu tenho que clicar em gerar financeiro para ele me aparecer isso no financeiro. Então eu consigo agora vir aqui nas minhas contas receber e digitar só uma parte desse cliente aqui, né, o cliente teste. Eu vou só colocar só o teste, vai aparecer aqui, ó. Então ele tem essas duas parcelas aqui para pagar, certo? Então eu consigo também facilmente aqui fazer o recebimento, né? Consigo vir aqui marcar ela, ó, receber conta, consigo fazer essa parte do recebimento. Só como eu não tenho banco vinculado, eu vou desmarcar aqui, eu coloco aqui processar. Então ele faz esse recebimento aqui e lança no meu caixa esse valor que eu fiz o recebimento. Automaticamente ele fica em verde, ó. Então basicamente é isso, pessoal. O sistema ele atende bem aí uma estética automotiva, tem o controle total ali do veículo, dos produtos utilizados, ele vai controlar o estoque, ele vai controlar bastante coisa aí, tá? Uma coisa que eu queria mostrar ali também, que é bem útil, seria a parte da utilização da montagem de kit, que
seria isso aqui, ó, aqui nos produtos e serviços. Eu consigo, por exemplo, criar um novo produto. Eu consigo montar aqui, por exemplo, um kit premium, por exemplo. E aí o que eu consigo fazer? Eu consigo nesse kit premium, no momento que eu salvo ele, eu consigo montar tipo se fosse um kit. Então, por exemplo, eu consigo colocar nele ali os 200 ml de sabão, consigo colocar 500 gramas de massa de polir, consigo colocar todos os produtos que eu vou utilizar numa lavagem, numa higienização interna, num polimento. Eu consigo fazer um produto só com todos os produtos associados nele. Então, lá na ordem de serviço, eu não preciso colocar produto por produto utilizado. Eu só coloco, por exemplo, lá que é um kit premium, valor de, sei lá, R$200. Ele, na hora que eu coloco esse produto na ordem de serviço, o que acontece? Ele baixa o estoque de cada coisa que eu colocar. Então, se eu colocar lá que nesse kit premium tem 200 ml de sabão, meio quilo de massa de polir, tanto de cera, toda vez que eu utilizo ele, ele baixa aquela quantidade do estoque lá. Então é bem interessante às vezes não querer colocar item por item que vai indo lá, colocar já o kit e ele faz a baixa do estoque. Então ele tem essa parte também, certo? É isso então, pessoal, essa é ficou até um pouco extenso esse vídeo, né? Mas é uma apresentação aí que acredito eu que dá para entender bem ali como funciona o nosso sistema, certo?